é o F5, um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e também é uma ótima oportunidade, uma ótima desculpa para bater um papo com os amigos. E hoje, como sempre, estou muito bem acompanhada. Queria agradecer a Deus por essas companhias maravilhosas e, como sempre, deixo que vocês se apresentem. Oi, gente, eu sou a Ariane. Estou falando aqui diretamente de Natal nesse momento. É uma alegria imensa estar com vocês. Fala, meu povo! Muito bom estarmos juntos mais uma vez, mais um podcast. Vamos que vamos. Hoje inaugurando quadro novo com pessoas ilustríssimas. Ansioso desde já. Fala, galera. Meu nome é Rafael, você está no F5 e eu estou me sentindo adorável mais uma vez. Bom, eu sou o Fernando Rochael, sou convidado aqui, o quinto F do... Estou me sentindo muito honrado com esse convite aqui. Um abraço grande para você que está escutando a gente. Fica aí que vai ser bem legal. Viu aí? O Michael já deu um spoiler do que vai rolar hoje, mas solta a musiquinha que depois a gente começa. Então, gente, 2021, um novo ano, novas realizações e assim nós esperamos. E o F5 tem várias novidades para vocês. Uma dessas novidades é que nós vamos começar uns episódios falando sobre cultura pop. É isso mesmo. E para começar esse episódio, como você deve ter ouvido, nós temos um convidado muito especial. Fernando Rochael, muito obrigado por você estar conosco. Para falar sobre uma coisa tão maravilhosa que é música. Nós vamos começar falando sobre música. Maravilhoso, né? É muito legal. Falar que é cultura pop. Culture pop. Né? Então. Gente, de acordo com o dicionário, olha como eu tô oculta hoje. Música é a combinação. Você tá oculta? Quase. Gente, vai render. Esse episódio vai render, viu? Vai sim. Então, ó, música, pra você que não tá sabendo, eu sei que Rafael não sabe, por isso que ele tá quietinho aí, é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. Mas o louvor, que é algo muito importante pra nós, é uma celebração ou uma manifestação honrosa. Nosso convidado, esse que acabou de falar aqui, maravilhoso, com essa risada maravilhosa, é um compositor muito inspirado. E as suas canções, que são louvores, marcam a vida de muitas pessoas. Por isso, hoje eu poderia começar perguntando, marcou a vida de quem, né? Mas não vou perguntar, eu vou fazer uma pergunta que Michael e Rafael, eu tenho certeza que está na mente deles, porque eles estão pensando em ingressar nessa área, porque eles não querem contar para ninguém, viu, Rafael? Ah, a não? gente quer... não saber. Então não conta pra ninguém. Não fala aqui no podcast. Tá vendo? Escutando agora. Então, do você que tá escutando aí, não conta pra ninguém. Pelo menos. Segredo, é segredo. É um segredo nosso. Pois é, então, mas Michael e Rafael, só eles dois, ninguém mais. Tô brincando. A gente queria saber como é que funciona esse processo de composição. Tá vendo como é a coisa de gente que quer fazer alguma coisa nesse tipo, né? Deixa eu te contar primeiro um negócio aí, sobre louvor. Louvor para mim é elogiar, né? Quando eu te louvo, eu tô te elogiando. Por exemplo, se eu canto parabéns para você, a galera tá louvando você, né? Tá, parabéns, tá, você tá elogiando você, tá enaltecendo você, tá felicitando você naquele momento. Então, o louvor a Deus é isso. Então, eu tô elogiando a Deus e reconhecendo quem Ele é, né? É o que diferencia, por exemplo, o louvor de adoração. Adoração é quando eu gosto muito. Essa é a descrição do pastor Williams Costa Júnior. Então, quando eu gosto muito, eu declaro: nossa, esse bolo tá gostoso demais, né? Então, parabéns para quem fez esse bolo. Então, nossa, que comida deliciosa, adorei. Aí eu vou e falo para a cozinheira: parabéns. Então, houve adoração e louvor. Então, adoração e louvor a Deus é isso, assim, nossa, eu amo Deus profundamente. Então, a minha vida parte dessa adoração a Deus, né? Desse amar a Deus loucamente. E minhas atitudes de adoração são frutos dessa adoração.
Então, o louvor é essa declaração a Deus. Nossa, Deus, você é demais. Nossa, Deus, eu te amo. Nossa, tô com saudade. Então, toda declaração a Deus de elogio. Então, eu falei isso por quê? Porque nem toda canção minha é louvor. Calma, gente, não deixe de seguir o Rochael nas redes sociais. Calma. Não, é que algumas canções que a gente fala sobre Deus, por exemplo, se eu falar de Deus para você, no caso, eu estou contando de Deus para você, eu não estou elogiando, posso estar falando bem de Deus, então também é um louvor. Mas eu posso estar cantando para Deus, eu posso estar cantando de Deus, eu posso estar cantando de mim. Então tem uma música, né, que a gente canta na igreja que não é um louvor. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aí nesse momento você louva. Quão bom, quão maravilhoso. Não louvo também não. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Não é louvor. A gente está cantando como é legal ficar perto de você. E como é legal estar perto de você como meu irmão. Percebe? Eu não estou louvando a Deus. Uhum. É um hino que eu estou cantando de mim para você, de você para mim. É uma música que a gente está cantando para a gente, para falar da nossa unidade. Então, nesse caso, né, tem coisas que eu faço que elogiam a Deus. Mas, enfim, é só um preâmbulo para dizer para isso. Então, assim, não são todas as músicas que a gente canta na igreja que são louvores. Nessa leitura, né, do elogio, né? Mas, se a gente pensar também que se Deus quer a nossa unidade nele e a gente está falando, nossa, como é que é bacana a gente estar juntos, né? É isso que essa música está falando. Então, acho que Deus fica feliz também com a gente estando feliz de estar junto nele, né, de alguma forma. Mas, voltando sobre a composição, a minha composição, ela é uma expressão, a composição que sai de mim, né? Eu vou falar da minha composição, que não é minha, é de Deus. A composição que sai de mim, as canções que saem de mim, no meu caso, são expressões de coisas que eu não sabia dizer falando. Eu sempre fui muito tímido, né? Então, tinha coisas que eu não sabia dizer, que a poesia disse melhor. E que a melodia, né, no meu caso, é quase como sendo um fundo musical para uma cena que eu quero descrever. Minhas músicas, na maioria das vezes, são bem cênicas, né? Então, elas declaram uma cena. E muitas vezes, algumas não, mas muitas delas sim. Então, eu fico imaginando a cena e a partir daí eu acabo construindo como se fosse uma trilha musical para aquela cena, entende? Então, enfim, se você tiver na sua mente um motivo para dizer e esse motivo declarar uma cena na sua mente, é assim que eu faço. Eu faço uma trilha musical para aquela cena. Não sei se isso explica alguma coisa para a Mac ou ajuda de alguma forma, mas atrapalha. Cara, vocês tirando onda comigo aí, mas de verdade mesmo, se tem uma coisa que eu sempre quis, assim, eu sempre admirei muito, desde pequenininho, quando eu me tornei adventista, eu sempre fui muito musical, sempre gostei muito de música, e eu sempre fui muito fã dos compositores, assim, das pessoas que conseguem transmitir uma emoção e causar uma reflexão através de uma letra. Eu sempre imaginei que o cara que faz uma letra, normalmente ele ora e jejuma uma semana, e ele acorda um dia de madrugada, do nada, assim, sem sono, ele vai para a mesa, pega uma caneta e um papel e vai escrever. Sua chance de perguntar agora, Máquio. Já Então, aconteceu isso comigo, cara. Já aconteceu isso comigo já, mas nem sempre. Não, né? Depois eu me percebi, né? Na verdade, que claro que nem sempre é assim, né? Existe todo um processo. Às vezes você tá vivendo uma experiência e aquela experiência se transforma numa letra de uma música. No caso, Rochael tem uma peculiaridade que Rochael, por exemplo, não toca nenhum instrumento, né? Não é... Não sei nem ler partitura, amigo. Não lê partitura, não é um músico convencional, né? Não. É um cara que compõe muito bem, é um cara muito sensível às questões do dia a dia, humanas, e
do próprio Evangelho, as músicas de Rochelle que eu conheço, que me tocam profundamente, são músicas muito simples que falam de coisas simples da vida e de um Deus muito simples, né? Um Deus muito próximo e tal. E eu acredito que isso seja fruto da própria experiência dele, que é, de alguma forma, a nossa própria busca também, né? Aquela pessoa que ouve a música ou lê um poema e se identifica com aquilo, é também parte dela, né? Ou seja, o compositor, ele conseguiu, né? O Espírito Santo conseguiu, através do compositor, falar ao coração daquela pessoa, né? Verdades que ela está vivendo ou que ela desejaria viver, né? Verdade. É mais ou menos isso, Rocha? Então, eu já tive várias canções. Tinha uma amiga minha, ela é compositora também, Kátia Rocha, tá de BH. Ela fala assim, Rochelle, suas melhores canções são as que vêm dos desertos, Cisne. Então ela acompanhou alguns desertos meus, alguns momentos de angústia. Você me vê sorridente, brincando. Eu trabalho, inclusive, hoje. Meu trabalho hoje não é como músico, eu trabalho como estrategista comportamental. E algumas pessoas não imaginam que eu já passei por 3 momentos de depressão, por crise de ansiedade, por pânico. E esses momentos de dores meus fluíram muitas canções dessas momentos de dores. Então, coisas que eu não sabia conseguir dizer para Deus sem isso, né? Então, tem uma música que o Vocais-Cia gravou. Lembra do Vocais-Cia? Vocês lembram do Vocais-Cia, gente? Alguém tá aí? Oi, lembro sim. Vocês lembram do Vocais-Cia? Então, eu lembro. Então, aqui tem uma música que eu tava depressivo, muito depressivo. O Elson Golub me ligou pedindo uma música e eu compus uma música falando assim. A letra era assim: a letra falava, vou começar agora pedindo a Deus que Ele aumente a minha fé em seu poder. A letra, há momentos tristes em que a gente tem vontade de se esconder, de deitar na cama, se cobrir para não falar, para nada ver. De todo lado vem problema que parece algema me prendendo ao chão. Querendo a libertação, chutar a depressão, socorro peço então, levanto a mão, clamando, Deus vem cá. Não dá para aguentar, quero me levantar. Descubro, enfim, que Ele aqui está há muito tempo já cuidando, sim, de mim. Preciso acreditar, preciso ter mais fé, preciso descansar. Vou começar agora pedindo a Deus que Ele aumente a minha fé em seu poder. Você ouvindo essa letra, você imagina que essa música cara, fantástico. É triste, né? Olhando a letra, eu falei assim, moça, a melodia que vai acompanhar essa letra é triste. Eu tava desse jeito, cara. Eu tava com uma depressão profunda. Eu penso, que o que você acabou de recitar para nós lembra muito um salmo, né? A experiência de Davi, as angústias que ele passava, como ele transformava em poesia todo esse sentimento forte interior, né? Que infelizmente hoje a gente não conhece as melodias que quando foram compostas, mas haviam melodias naqueles textos que estão nos salmos, né? Isso. E essa que você acabou de citar, se fosse enquadrar, eu diria, me lembra muito um salmo. Agora, diga. Já falando de melodia, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se você ainda vai falar do seu processo. Imagina essa melodia dessa música. Como é que seria essa melodia? Pois com certeza ela seria melancólica, pelo menos é que eu penso. Muitas vezes as músicas algumas músicas não combinam letra e melodia. E aí eu fiquei curiosa quando o Michael falou que você não toca instrumento. Como que é o seu processo de conceber a melodia? Ela vem junto com a letra? Como que é? Me fala aí. Deixa eu só completar. Eu vou te contar, mas deixa eu te contar como é que ficou essa melodia. Nesse período também, eu tinha terminado um relacionamento, estava mal, estava triste pra caramba. Era um relacionamento que eu gostava muito da pessoa, da menina que eu me relacionava, que eu tinha namorado. E terminou esse namoro, fiquei mal. Eu escrevi outra letra, falei assim: quero que você venha ver o sol. Quem gravou foi Poliana Sampaio. Quero que você venha ver o sol e deixe brilhar essa luz, porque a escuridão que se atreveu e lhe envolveu já não tem porquê. Quero que a luz veja o seu olhar, que há muito tempo já não olha mais o que há de belo e o que haverá e o que tem de bom para se gostar. Abra a janela, venha ver o sol, vem sentir o vento bom, respirar o cheiro da libertação e limpar o coração. Vem para cá, para perto de Jesus, se desamarrar do mal que lhe seduz. E voar para longe da tristeza e chegar mais perto da leveza de sorrir. Então,
essa foi uma música que eu fiz depois do término. Tipo isso, cara, para de sofrer, é como se eu tivesse falando pra mim. A primeira música da depressão, ela virou um samba rock. Que é, Uau! Nossa! vou começar agora pedindo a Deus que Ele aumente a minha fé em seu poder. Há momentos tristes em que a gente tem vontade de se esconder. Direita da cama se cobre pra não falar, pra nada ver. Aí, vou mudar o tom, baixar o tom, não aguento. De todo lado vem problema, que parece algema, me prendendo ao chão. Querendo a libertação, chutar a depressão, socorro peço então. Levanta a mão, clamando Deus, vem cá, não dá pra aguentar, quero me levantar. Aí vai. Depois você coloca ela no YouTube, você acha ela aí. Ficou totalmente diferente você falando. Muito bom. Muito bom. É que a ideia minha nesse sentido, assim, o cara vai se identificar com a letra e vai subir o astral com a música. Esse é meu objetivo. Então, assim, nesse caso é o que eu estava precisando naquele momento. E aí, quando saiu a música você vai ver, primeiro que o vocal em si foi um dos vocais mais perfeitos que eu já ouvi na Igreja Adventista, que eu nunca mais vi um vocal daquele jeito, uma produção tão top daquela jeito. O cara que produziu esse cara aí é fenomenal. Eu esqueci o nome dele agora, é o cara que produz o Arte Trio. Eu gravei essa música para ele no telefone, e o cara fez os instrumentos todos por telefone. Eu gravei essa música para eles no telefone na época. E o cara produziu, e na época um monte de gente horrorizou, porque a música era muito agitada, era um samba rock e tal. E aí eu vi um cara uma vez cantando, essa letra grande, era um período que eu fazia letras grandes, que eu tinha muita coisa para dizer. Então, eu fazia letras grandes, muitas grandes. Depois que eu aprendi a fazer letra pequena. E aí, esse cara, uma vez, eu vi um cara que cantando essa letra inteira. E, cara, você sabe essa letra de cor? Eu nunca vi alguém que sabe essa letra de cor. E ele falou assim, cara, essa música já me salvou várias vezes. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho transtorno bipolar, e quando eu acordava com vontade de morrer, eu colocava essa música para tocar e tocava até passar a vontade de morrer. Nossa. Uau, essa música. Aí eu falei, cara, agora pode qualquer pessoa me falar que essa música não é de Deus por causa do ritmo dela. Caguei pra essa pessoa que tá falando isso. Tô nem aí. Faz bem, faz bem. Então, mas é legal porque justamente a tendência da gente, por exemplo, você tá melancólico, você ouve uma música melancólica com uma letra triste, você vai afundar ainda mais. Exato. E aí você tá falando uma realidade que a pessoa tá passando, mas está erguendo ela, né? Isso. Então, foi o que eu queria pra mim, entendeu? Por exemplo, o término lá é uma música que várias pessoas que eu já vi de término, a música não fala de término, mas várias pessoas que passaram por isso me procuraram depois. Por uma amiga minha, falou, cara, essa música já me salvou várias vezes. E fui saber a situação dela, ela também tinha terminado o relacionamento. E é um reggae. Quero que você venha ver o sol e deixe brilhar essa luz, pois sei. Quando você se atreveu e lhe envolveu, já não tem... Enfim. Quando você cantou, eu lembrei da praia, pôr do sol, então deu certo. Aí. É um reggae. Então, assim... Eu consegui captar aí a letra. Mas isso, assim, isso são dramas, né, cara? Dramas do homem. A gente fica tentando dissociar, como você falou no começo, essa questão do louvor, achando que tudo tem que ser louvor a Deus, mas, na verdade, a gente precisa cantar nossos dramas também, né? Os nossos problemas, eles estão aqui, e eu acho algo muito belo quando alguém consegue traduzir isso numa poesia, numa canção, entendeu? Rochel falando... Porque quem canta os seus males espanta. Quando você escuta a música, você não entende o tamanho de quanto a música vem de dentro dele, né? Do autor. E ele explicando assim, você, cara, é um negócio muito íntimo e profundo, cara. É um inundar-se, cara, é ficar nu para as pessoas. É entendeu? isso mesmo. Eu tava pensando aqui, ele disse uma música foi quando eu acabei um namoro, outra música foi quando eu tive depressão, é você cantar suas mazelas pro mundo do mais íntimo do que você pode ser. É o mais íntimo do meu sentimento, sabe? Então, quando o Marca falou da minha sensibilidade, e verdadeiramente, se for falar uma das características, meus principais características é a sensibilidade. Algumas pessoas acham que eu sou criativo, mas não. Eu sou mais sensível do que criativo. Então,
Então, eu sinto muitas coisas. Então, respondendo a pergunta da colega, quando ela fala... Quem perguntou o negócio da composição? Ariane. Ariane perguntou da composição. Então, no meu caso, a minha composição é uma expressão de coisas que eu não sabia falar. Depois é que eu fui aprendendo e pessoas foram me pedindo composições, por exemplo, se eu for falar de composições, eu tenho composições diferentes, né? De muitos estilos diferentes. Tem muito compositor que compõe só um jeito, né? Você vai ver que a música sempre é dele. Então, minhas músicas, você não vai... Eu compus desde Braço de Jesus, do tipo... Chegou o sábado, um presente de Deus pra mim. Do tipo, descanse, a tempestade é louca, mas... Descanse. Qual o tamanho do braço de Jesus? Eu entregava eu e minha mãe. Muito bom. Jamais vou esquecer você do Caixa de Música cantando essa música. Foi muito legal. Mas e assim, a minha composição é isso. E eu acredito que por isso que sai muita verdade nela, sabe? É claro que eu já compus músicas de estilos que eu não sabia fazer. Inclusive tem uma música da Débora Tim que eles me pediram para fazer um estilo pop, né? E eu nunca compus música assim. Aí eu peguei, eles me pediram para uma banda específica, escutei bastante a banda, e aí eu fui compor músicas para aquele CD do Débora Tim, com músicas assim, um estilo totalmente diferente do que eu já compus. Então, por exemplo, acho que Quero Água, sou como alguém no deserto debaixo de um sol quente. Eu quero mergulhar numa água e se quiser vem com a gente. Ou seja, é um estilo totalmente diferente de composição. Então, na maioria das vezes das minhas composições, especialmente no início, as minhas composições as composições que Deus me deu foram feitas para dizer o que eu sentia e não sabia dizer. Em outros momentos, eu vinha na minha mente aquela melodia como se eu estivesse escutando ela. Então, em algumas situações, eu precisava entregar uma música, tinha combinado fazer com coral, e aí eu compus a música, e no final eu tinha que cantar a música para o cara que ia fazer o arranjo, que eu não toco, né? Então eu gravava na fitinha. E muitas músicas que eu mandei para Novo Tempo, por exemplo, mandei numa fitinha cassete gravado, eu cantando a capela. E aí, nesse caso, que eu estava orando a Deus para fazer uma música sobre dilúvio, e não vinha. E aí, quando eu compus a música, eu fui escutando a fitinha no gravadorzinho manual, no Walkman que tinha, e para aprender a música, porque eu não sabia a música que eu tinha composto. Então, em alguns momentos, eu escutava, nossa, que legal isso aqui, e é como se eu não tivesse feito ela. E essa música foi como várias músicas minhas, é como se eu estivesse escutando e transcrevendo. É bem assim. Eu tô falando com vocês aqui, parece um negócio de maluco, mas não é. Achei uma ciência. Bem diferente, assim. Em muitos momentos. Teve músicas minhas que eu compus, assim, nesse sentido, em 15 minutos. Nossa. Tem uma música, inclusive, né, que nós pensamos aqui, que é uma canção bem especial, que a gente queria que você nos explicasse em que momento, em que ano essa música que é a música Mãos Soltas. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Eu queria fazer o seguinte, então, dessa música agora, nesse momento. Vocês topam. Vocês escutaram e vocês escolheram. Eu quero que vocês me falem primeiro e depois eu falo. O que vocês acham? Show. Então, como diria Rafael, arroche. Cara, a música é muito interessante, mas eu criei uma história na minha cabeça e eu queria que Rochelle, depois que eu explicasse, dissesse se é mais ou menos a música tá falando para um adulto que deve e precisa se tornar uma criança, mas uma criança num nível de relacionamento com Deus muito íntimo, como uma criança nos braços de um pai totalmente dependente. E eu pensei, quando eu escutei essa música, não sei porquê, ficou na minha cabeça, que Rochelle usou a passagem de Nicodemos para escrever. Não sei porquê. E aí, Rochelle, o que você me diz? Eu quero saber mais impressões aí, depois eu falo no final. Vamos, que agora eu fiquei curiosa.
Fala você. Vou Tá falar. curioso? Vou falar. Na verdade, quando eu tava ouvindo essa música, eu tava vivendo uma experiência com uma amiga aqui que tava me visitando. E ela tava passando por um momento muito difícil na vida. E aí ela começou a chorar muito. E eu fiquei sem saber muito o que fazer, o que dizer naquele momento que a gente ficou meio sem graça, né? E aí ela falou assim que ela queria naquele momento a mãe dela. Ela queria o colo da mãe dela, queria o abraço da mãe dela, queria a mãe dela. E aí quando eu ouvi essa música, eu já achei o contrário de Rafael. Eu já vejo um adulto que quer voltar a ser criança. Gente, porque assim, ela fala assim, né? O que mais me angustia nessa vida é andar assim, de mãos soltas. Quando a gente é criança, a gente anda de mãos dadas com os nossos pais. Pra atravessar a rua, pra andar na rua. E aí ele falou, eu caminho tropeçando e caindo, então como se fosse aprendendo, né? A andar e a superar os desafios da vida. Então eu atrelei muito essa música a esse momento que eu vivi aqui, de que eu sou um adulto, mas eu queria ser criança e eu quero depender de Deus porque eu não quero andar sozinho, entendi? Mais ou menos assim. Então já é outra história, viu, Rafael? Olha aí. Mas essa música, a sua amiga chorou porque escutou a música? Como é que foi? Não, ela chorou porque ela queria o colo da mãe. Ah, entendi. E aí eu tava ouvindo a música. Ela tava assim, sozinha. Quando eu vi, ela já tava chorando. Claro que depois eu deixei a música e fui falar com ela. Mas era no momento que eu estava ouvindo a música, ela tava... E ela veio com isso. Eu queria um cafuné, eu queria um carinho da minha mãe, eu queria que ela estivesse perto de mim. E ela escutou a música também, não? Aí eu mostrei pra ela a música e ela chorou. Ah, entendi. Essa música, quando eu ouvi, eu tive uma sensação de me colocar na música. Não sei qual a idade nesse contexto. A minha idade que eu tenho hoje, né? Uhum. E aí eu estava me preparando até para um sermão que ia pregar, falando sobre confiança em Deus. E para mim encaixou como uma luva, porque muitas vezes a gente começa a confiar em nós mesmos, né? Aí começa assim, se garantindo nas coisas, vou fazer meu trabalho, meus estudos e tal. E quando você pensa que não, você soltou a mão. Você soltou e não sabe onde foi. Quando você olha, você está de mãos soltas. E fica pensando, mas onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu deixei a mão de Deus deixar de me guiar? Foi naquele momento que eu me distraí com muitos afazeres, né? Eu olhei para o lado, como a música fala. E aí, essa relação frágil, eu digo na minha experiência, muitas vezes é o excesso de atividade e tantas coisas que a gente vai mudando o nosso foco, deixando de se concentrar naquele que está segurando nossa mão, é que faz a gente olhar para o lado e deixar. Só que quando você cai em si e se sente de fato só, porque vai ter um momento que você vai sentir que está faltando alguma coisa na sua mão, né? Que é a mão dele, aí você clama, né? Tô carente, pai, me faz um cafuné, eis aqui minha mão, né? Você quer retornar aquela experiência de andar com a mãozinha ali junto dele. Seja você como uma criança, como ele fala, sou sem juízo, como uma criança, ou você quer o amor como um casal anda de mãos dadas e faz questão de estar ali junto. O casal não precisa estar de mãos dadas, a criança precisa, porque ela não tem noção de muita coisa. Mas o casal não precisa, mas ele quer estar de mãos dadas. Então, a mão, estar de mãos dadas também tem uma questão de necessidade, mas também uma relação de intimidade. Você quer estar ali sendo conduzido, porque normalmente, se você está com a mão dada, se a pessoa puxar, você vai para o lado que a pessoa está, a não ser que você solte. Né? Então, eu tive essa experiência, esse sentimento em relação à letra da música. Legal. Cara, eu acho que tem uma visão meio clichê, mas antes de dizer assim o que eu penso da música, como eu imagino, eu quero aqui exaltar e elogiar essa franqueza, essa leveza e essa ausência total de formalismo, como o personagem, o compositor aqui no caso, ele se dirige a Deus, como ele vê o Pai. Então é uma música muito leve e muito ausente de formalismo, sabe? Que a gente realmente hoje em dia tem vivido e tal. Parece uma relação muito, muito
verdadeira, muito próxima. Existe aqui, apesar, aí eu já entro na minha interpretação clichê aqui, de alguém que fez algo que não deveria, que talvez não confiou no pai para tomar algumas decisões, e ele cai em si e ele percebe que não foi legal, que ele vacilou, que ele caiu, e tudo isso foi porque ele não segurou na mão do pai. Na verdade, eu lembro muito aqui, veio na minha mente aqui Isaías 41:13, né? Porque eu, Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita, né? E te digo, não temas, eu te ajudo. Então, assim, essa necessidade de pegar na mão do pai, ou que o pai pegue na mão dele, né? De ser carregado, de ser levado. Essa franqueza eu acho massa quando ele diz que eu tô carente, me faz um cafuné porque eu tô precisando. Então, a minha visão é de alguém que caiu, que não confiou em Deus, que vacilou, mas que caiu em si. Olha para dentro de si, olha para o pai e tem uma conversa sincera, reconhece a necessidade e pede ajuda. Basicamente isso. Eita, e agora? Então, Tarso já falou, Tarso? Tícia, já falei. Tícia já falou. Na verdade, assim, essa música, ela tá dentro de um compêndio, de um álbum que fala sobre unidade, daquele que está em Deus. Então, essa virou uma bandeira minha, falar sobre a unidade. Eu creio que a solução nossa está na unidade. Cristo veio para morrer, não por mim ou para que eu seja feliz. Cristo veio morrer para que eu esteja nele de novo, para que onde ele estiver eu esteja também. Então, para voltar para ele. Então, o disco, essa música, não sei se você procurar depois no YouTube, no Deezer, no Spotify, você vai achar. Faz parte de um disco que chama Ela está na sequência também daquela Tire os números da matemática e as palavras da minha gramática, que é a música 1. E ela vem compondo a lógica da unidade. Não é um adulto que está querendo ser criança e nem falando para um adulto ser criança. Ele está dizendo, sou criança sem juízo. Numa comparação de Deus e eu e a minha filha, eu sou mais criança perto de Deus do que minha filha perto de mim. E eu sou mais sem juízo do perto de Deus. Se Deus me deixar, eu coloco o dedo na tomada e coloco água. Sem Deus, eu sou um bicho louco que só quer transar, comer e fugir da angústia. Sem Deus, eu entro em depressão e eu me deito na sarjeta e deixo a água passar por cima de mim. Sem Deus, eu sou um saco de merda. Verdadeiramente eu sei o que é isso. E eu tava, quando eu compus a música e quando eu saí, desculpa, bem chulos que eu tô fazendo aqui agora, e que eu acho que às vezes a gente, como cristão, e especialmente num discurso religioso, a gente deixa de falar o que é. A gente fica colocando palavras bonitas, que não é bonito, e palavras pouco usuais, aqui é usual. Então, em alguns momentos, quando eu falo assim, sou carente, Pai, Deus, me faz um cafuné, algumas pessoas mais religiosas, mais, enfim, mais tradicionais, elas ficam loucas, porque eu falo, Deus, me faz um cafuné, elas querem, acham estranho, ficam angustiadas porque eu falo, tô carente, Pai, Deus, me faz um cafuné, e fica tentando achar o erro nisso, e não conseguem. Eu já percebi isso várias vezes. Elas não conseguem imaginar Deus, dono de tudo, todo-poderoso, fazendo um cafuné num filho, né? Então ela quer achar o erro, quer criticar, mas não consegue, porque não consegue. Qual o problema? Porque é verdade. É verdade. A questão é essa. Você quer que seja mentira, mas é verdade. Você vai falar mal, quer criticar. Engraçadíssimo ver essa cena, assim, a pessoa entrando, dando um bug na cabeça dela, e ela quer achar o erro e não consegue. Tipo, é isso que eu preciso. É isso que eu quero. É isso que... Mas não quer dizer... Então... Pode falar. Mas... Não, mas isso é tão...
ilógico, porque você olha para o Evangelho, você olha para a Bíblia, olha o verso que eu citei aqui. É Deus dizendo que eu vou ajudar você, entendeu? Eu vou pegar na sua mão. As pessoas estão acostumadas com magnânimo, mas excelente. Está na altura dos céus. Sabe? Deus está falando, tá acostumado a falar com Deus como se ele fosse um juiz, cara. Como se ele fosse um magistrado, entendeu? Como se ele fosse o presidente da República. Cheio dos termos, entendeu? É o Deus distante, cara. É o Deus que vai. É tão distante que para falar com ele precisa ter um sacerdote, cara. É o Deus da tradição religiosa, né? E é interessante para a religiosidade que esse Deus seja isso, bicho. Porque aí eu vou precisar falar com alguém para falar com Deus. Eu não posso procurar. Eu não sou sacerdote de todos os santos. Entendeu? Então, quando eu compus essa música, na verdade, eu gravei esse disco. Foi um drama gigante a gravação desse disco. O primeiro produtor desse meu disco, na época eu estava gravando disco mesmo, ainda tinha CD, deu errado. Aí o Felipe Valente viu o que estava passando, ele soube da minha história, virou para mim, chamou a Suzane e falou: Su, vamos gravar o CD do Rocha? Vamos, menino, cara, já passei uma grana para esse cara já, e aí pro cara que ia produzir, e ele falou: não, velho, se você tiver R$100 eu gravo, se tiver R$1.000 eu gravo, se tiver... A gente tem uma história, né? Eu e o Felipe Valente tem uma história antiga, ele tinha um sentimento de gratidão muito grande por mim, por uma história que a gente passou junto, e aí ele falou: não, a gente vai gravar. E aí eu gravei no estúdio que ela tinha na casa dela, home studio, em uma semana, todo esse disco. Então, pra você ter uma ideia, quando eu terminei de gravar, entrei no quartinho que eu tava dormindo lá na casa dele e fiquei chorando no mínimo 1 hora, sem parar, profundamente, assim. Uau! Então, e aí a Sucri lá, eu lembro que na casa tava a Suzane Illy, tava o Dodô, a Marcele e a Suzane. E aí eu chorando copiosamente, igual... chorando. E aí as meninas queriam, o Filipe contou pra mim depois, as meninas queriam ir lá, eu falei: não. O Felipe falou assim: não, deixa ele chorar. Então, porque eu tava vindo para Natal e eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu tava saindo, era professor universitário, o Richard tava acabando a licença dela. E eu precisava vir para Natal. E eu, sem saber o que ia fazer, eu não tinha trabalho aqui, não tinha nada aqui. E eu clamava a Deus e não ouvia Deus. E eu falava: Deus, vem cá, Deus, 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 Deus. E parecia que ele estava fazendo silêncio para mim. Eu falei: Senhor, por favor, olha para mim, olha aqui para mim, Deus. E eu senti um silêncio gigante no meu coração. Eu estou falando com você aqui, estou lembrando e assim. E eu senti um silêncio de Deus muito grande. E eu fiz essa canção nesse contexto, de ter ido às mudanças todas. E eu estava sentado numa cama, que a cama era do apartamento que eu morava. E eu sentado nesse colchão que era também do apartamento, só tinha essa cama, esse colchão e um lençol. E a casa já tinha vazia, que a mudança já tinha vindo para Natal. Então eu ainda não tinha ido começar a gravar. E eu compus essa música falando disso. O que mais me angustia nessa vida é andar assim de mãos soltas. Eu caminho tropeçando, sabe? Falando disso, eu estava sentindo de mão solta naquele momento. E se você for ver a melodia também fala disso. Ela também é trôpega, ela não está no tempo. Ela fala: o que mais me angustia, é uma caminhada, ó. O que mais me angustia nessa vida é andar assim, de mãos. Você percebe a pausa que ela dá? O que mais me angustia nessa vida é andar assim, ao silêncio, de mãos soltas. Eu caminho tropeçando, e a caminhada da melodia, ela já é: eu caminho tropeçando e caindo, a pausa, a queda, sem, levantando. Massa. Muito bom, muito eu bom. Não gosto de ficar assim. Aí às vezes sinto frágil a nossa relação. É uma caminhada. Eu viro a cabeça e solta a sua mão. Não é bom. O me carrega, o cara sai do chão. Me carrega. Ele se levantado. Vem, me leva. Olha como é que descansa a música. Tô carente, pai. Ele já tá no colo. Deus, me faz um cafuné. Mudou a caminhada. Ele já não tá caminhando mais. Eis aqui a minha mão. Me segura com você. Já tá no colo. Sou seu. Mudou a música.
sou seu. Como uma criança eu me porto ante a sua grandeza, pois eu sou assim. Então, não é falando, ei, seja uma criança, ei, você pode se tornar uma criança. Não, você é o imbecil de uma criança que não sabe porcaria nenhuma. Eu sou uma criança. Uma música sobre dependência. Não é vontade, é uma música de dependência. Eu preciso dizer que eu quero, não. Eu sou nada, eu sou uma porcaria, eu vou fazer besteira se eu não tiver no seu colo, se eu não tiver em ti. Interessante que essa música, pô, diz muito em 3 estrofes apenas, né? Você descrevendo aí o processo, né, de ritmo, com a semântica, né, da letra e tal. Isso é muito legal porque você descreve toda uma angústia, o desespero, esperança, alívio, gratidão. Isso. Em tão pouca letra, ou seja, em 3 estrofes apenas, diz muito, né? E outra coisa assim que eu acho que é legal falar, poxa vida, mano, a tragédia humana desde Adão até os nossos dias hoje é achar que podemos ou somos alguma coisa longe de Deus. Esse sentimento miserável humano de pensar que pode ser feliz longe do Pai. Isso é a maior miséria que pôde ter acontecido com Adão e Eva e que nós herdamos ao longo da história. A gente é homem só nele, né, cara? Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, homem é o quê? É imagem e semelhança. Só que a gente não consegue ser imagem e semelhança se não está nele. A gente só é imagem e semelhança porque a gente é vestido dele. É como se a gente estivesse dentro do corpo dele. Então, dentro do corpo dele, quem nos olha, vê a gente a imagem e semelhança dele, porque vê ele. Então, não é que ele fez a gente com a carinha dele. A gente fez ele dentro dele. Por isso que a gente tinha a imagem e semelhança dele. E quando a gente não está nele, a gente nem é homem, porque homem é imagem e semelhança. Fora dele, a gente é bicho. Então, fora dele, a gente é nada. Fora dele, a gente não existe. Não existe, é nada. Sem ele, não há eu. Outra música. Então, a lógica da unidade é isso. Então, essa canção, ela expressa verdadeiramente o meu desespero de me sentir sozinho. E não é uma música que eu fiz para ninguém, a não ser para mim. Então, essa música, outra música que me fala sempre de mim, é Metade, que o Felipe Valente gravou, enfim. Essa é outra canção que fala da mesma coisa. E eu tenho muitas canções que falam disso, assim, da dependência. Da dependência. Essa é uma clareza muito grande. E realmente é uma música que, das minhas canções todas, do meu álbum, é a que eu prefiro, assim, a que fala muito de mim, da minha história, e é muito verdade essa canção. Essa declaração da Mão Solta. Enfim. Gente, que incrível. Acho que a gente poderia, vou dizer, acho que a gente poderia gravar horas com você. Sério, que maravilhoso. Com certeza. Não é, gente? Não é? Tá vendo? Como é bom ouvir isso, assim, como enriquece não só a nossa questão intelectual de compreender, mas principalmente a nossa espiritualidade, fortalece a nossa espiritualidade. Saber que músicas que nós amamos, pessoas que nós amamos e admiramos, dividem conosco a sua intimidade, né? As suas músicas, elas são um pedaço de quem você é, do que você viveu, com Deus, com as pessoas que você ama. E eu acho que a gente quer agradecer, né, gente? Agradecer por você dividir conosco isso, porque realmente é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho um trecho de um livro que eu gosto muito, que ele diz assim: a vida compartilhada é a mesa compartilhada. E eu sempre penso que vai além da mesa, né? Vai seus pensamentos, as suas músicas, a sua casa, a sua igreja, compartilhar a vida. Isso é extraordinário. Eu recomendo de verdade aqui, quem está ouvindo o nosso podcast, que não conhece, Fernando Rochael,
procurei o CD dele tem outras muitas músicas aí gravadas por um monte de gente, mas o CD dele é um CD fantástico e tem muitas outras músicas como essa que falam profundamente ao coração. Gratidão, Rochael. Deus te abençoe, Meu mano. irmão, louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Deus por tudo isso, por passar sobre mim, por mim. Eu louvo a Deus por essas experiências que Ele me passou. E quando eu compartilho aqui com vocês essas questões, primeiro eu creio muito que o confessar cura, e eu creio também que compartilhar a minha vida é parte daquilo aquele que dá a sua vida ganha, né? Então, de alguma maneira, ao compartilhar da minha vida com vocês aqui, dessas minhas intimidades com Deus, eu estou dizendo, eu quero encorajar você também a possibilitar o Eterno falar com você, se revelar a você, além do que as pessoas dizem com você. Eu encorajo você a experimentar Deus na sua intimidade, na sua conversa com Ele, de conversar com Ele além de pedir e agradecer. De você conversar com Ele do que está legal, do que não está chato, das pessoas que são, das relações suas bacanas, das suas tristezas, enfim. E eu acho que nesse encorajar, Deus também vai se revelar a você. E, enfim, as minhas composições falam disso, dessa minha conversa, dessa busca de unidade. E se você também, se tocou você de alguma forma, e eu louvo a Deus e glorifico a Deus por isso, por Ele ter passado por mim, ter tocado a sua vida. Verdadeiramente. Sou grato também por vocês estarem me dando a oportunidade aqui de conversar com vocês e de me desnudar também com vocês. E encorajo vocês também a fazer os mesmos, passar adiante isso aí de alguma forma, porque a sua vida tem muita coisa a inspirar também as outras pessoas. Tem muita gente passando a sua dor e não sabe que pode encontrar o Eterno como você também está encontrando agora. Então, quando eu compartilho da minha dor e do que como o Eterno falou comigo, de alguma maneira eu estou conectando outras pessoas também que estão passando por essas dores e dizendo para elas, ei, o Eterno pode comunicar com você também, se você abrir seu coração para Ele e falar verdadeiramente o que está passando, sem máscaras, com a sua verdade. Isso. Vocês me deixaram emocionado aqui, meu. Eu queria te pedir que você orasse, Rochael, mas eu sei que assim como nós, você ficou com um gostinho de quero mais, né? Ele vai orar junto conosco e depois você vai poder ouvir a música e pensar sobre ela, e espero que ela abençoe sua vida como abençoou a nossa. Você ora com a gente, Rochael? Vamos lá. Eterno Pai, muito obrigado por esse momento aqui com essas pessoas tão queridas. Obrigado pela vida dessa pessoa que está nos escutando agora nesse momento. Toca o coração dela e fala de maneira pessoal, individual. Pega essas pessoas que estão nos escutando agora no colo e faça um cafuné para que elas possam sentir que isso é pessoal. Isso é o Deus delas. E que o Senhor quer elas dentro do Senhor. O Senhor fez de tudo para que elas estejam de volta no Senhor. Não só de mãos dadas, mas dentro do Senhor, no seu colo e no Senhor. Então, que a gente possa cada dia mais estar nessa unidade, no Senhor, no seu colo, no seu coração, e a gente estando em Ti, que o Senhor esteja em nós e que nos faça a extensão do que o Senhor é. Venha o seu reino em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.